sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estudamos a lição 6, que tem como tema confiança somente em Cristo. O verso memorizar está em Filipenses, capítulo 3, verso 10 e 11, que diz: O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E a lição na parte introdutória diz assim, que há algo em nós que resiste à ideia de salvação somente pela fé, sem obras da lei. De alguma forma, temos a tendência de confiar em nossos esforços, como se eles pudessem adicionar algo à nossa salvação. E, infelizmente, isso é verdade. Às vezes, nós achamos que precisamos fazer algo ou que nós temos o poder de acrescentar algo para a nossa salvação. E resistimos a compreender que a salvação é somente pela fé. Tudo o que precisamos para sermos salvos foi feito por Cristo Jesus. A nossa parte é em aceitar tudo isso que foi feito em nosso favor. E o tema da lição dessa semana vai abordar muito isso, a respeito das obras da carne e da lei, e que nós não devemos confiar na nossa carne, mas sim em Cristo Jesus. E aqui vai dizer que Cristo ele é tudo para nós, autor e consumador da fé. Quando nossas prioridades estão no lugar certo, vivemos com a certeza do amor de Deus e desfrutamos desde já da promessa de salvação, sem colocar nenhuma confiança na carne. Domingo, alegrando-se no Senhor. Nós estamos aqui em Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Em Filipenses 3:3, Paulo diz assim: Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, confiarmos em nós mesmos. Nossa confiança tem que estar em Cristo. E a lição vai perguntar isso, se nós de alguma forma já aprendemos a importância de não confiarmos na carne, em nós, na nossa capacidade, mas que a nossa confiança sempre esteja em Cristo Jesus. E também traz uma advertência enfática do apóstolo Paulo aqui. Ele repete 3 vezes algo único nas Escrituras: cuidado. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para os filipenses para eles cuidarem com os falsos mestres, que já estavam ali, então, se incluindo no meio da igreja. Diz na lição também que no contexto de Israel, pessoas perversas ou não religiosas eram diversas vezes chamadas de cães, falsos mestres também eram descritos como os maus obreiros, e além disso, Paulo os acusou de falsa circuncisão. Curiosamente, uma solução para os desafios espirituais, incluindo o combate às falsas escrituras, parece ser Filipenses 3, verso 1. Alegre-se no Senhor. Tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. A palavra de Deus é como um manual de instruções que nos orienta a encontrar a felicidade genuína e a alegria duradoura. Alguns elementos que promovem essa alegria incluem receber a misericórdia de Deus, confiar nele, experimentar as bênçãos da salvação, adotar a lei de Deus como estilo de vida, incluindo o sábado, acreditar na palavra de Deus e criar filhos que sigam os caminhos de Deus. É muito interessante que a solução que Paulo traz para essas falsas doutrinas é alegre-se no Senhor. Ponha a sua confiança no Senhor. E assim, então, você vai ter as instruções necessárias, corretas para a sua vida. Segunda-feira vai falar da vida anterior de Paulo. É comum que os cristãos, ao se converterem, pensem em sua vida em termos de antes e depois de aceitar Jesus. Assim como Paulo também fez isso em Filipenses 3. No entanto, seja certo ou errado, às vezes nos referimos àqueles que não são cristãos como pessoas boas. E segundo o padrão do mundo, muitos de fato são. Contudo, comparado aos padrões de Deus, ninguém é bom, nem mesmo os cristãos. Paulo fez um contraste claro entre os judeus crentes, que propagavam falsas doutrinas, e os cristãos não circuncidados, mas que confiavam plenamente em Cristo para a salvação, sem depender de práticas humanas como a circuncisão. E aqui vai falar um pouco da vida passada do apóstolo Paulo, que na verdade ele tinha um padrão dos judeus. Ele era circuncidado ao 8º dia, tinha uma linhagem da tribo de Benjamim. Então, aos padrões judaicos, Paulo era perfeito. Ele tinha ali todas as indicativas de um ótimo judeu, de um ser humano ali que andava corretamente.
Mas aqui vai dizer que Paulo percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda do que ele imaginava e que sem Cristo ele estava condenado diante dela. Então, ainda que ele seguisse ali corretamente os preceitos da lei, Paulo ele não tinha a Cristo. Então, que isso não fazia sentido. Você seguir ali as leis, mas não ter a essência dela, que é Cristo Jesus. E isso vai continuar falando na lição de terça, o que importa. Como o estudo de ontem destacou, aquilo que antes fazia Paulo se orgulhar era, na verdade, um obstáculo à fé, pois o impedia de reconhecer sua necessidade de Cristo. E Paulo usou a linguagem do comércio, de ganho e perda, para descrever sua contabilidade espiritual antes de sua conversão. Já após sua conversão, sua contabilidade espiritual foi completamente transformada, com uma mudança radical na escala de valores. Ele trocou a moeda do judaísmo pela moeda do céu. Isso é extraordinário. Paulo ele entendeu que tudo o que ele fazia, tudo que ele era antes de Cristo, não era nada comparado àquilo que ele estava conhecendo, a verdade que estava o libertando. Ele poderia ter uma linhagem judaica, ele poderia ter sido circuncidado, fazia todas as práticas, as festas judaicas, seguia ali a lei rigorosamente, porém ele não tinha Cristo. Quando ele conheceu a Cristo, ele percebeu que tudo aquilo ele considerava perda, e verdadeiramente o que ele tinha ganhado era agora em conhecer a Cristo Jesus. E aqui vai dizer também na lição que o que pode ser mais valioso do que a vida eterna no céu e na nova terra? Mesmo assim, muitos estão cegos pelos valores deste mundo. Há uma competição natural entre os valores terrenos e os valores do céu, que inclui a semelhança com Cristo e a salvação das pessoas. Muitas pessoas querem se adequar aos padrões deste mundo, mas esquecem que aquilo que é eterno são os padrões do céu. Nós devemos estar alinhados com a vontade de Deus, porque este mundo jaz o maligno, este mundo está fadado a acabar, a se findar. E o que vai ficar são os valores que nós conservamos, os valores celestiais e eternos. Quarta-feira, a fé de Cristo. Não devemos deixar passar despercebida a ideia central de Paulo. Na estrada para Damasco, ele viveu uma troca extraordinária ao abandonar sua antiga vida baseada na lei para experimentar a presença do próprio Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E a lição vai dizer que estar em Cristo envolve todos os aspectos do plano da salvação, desde o despertar da nossa compreensão espiritual até a justificação pela fé, a preparação para o céu e, por fim, a glorificação na segunda vinda. A salvação é a obra completa de Cristo, tanto por nós quanto em nós. Assim, ao estarmos em Cristo, recebemos tudo o que necessitamos. Então você vê que Jesus ele começa a obra e ele termina a obra. Tudo se completa nele. Tudo que precisamos está em Cristo. No entendimento de Paulo, ter uma justiça própria não é de fato justiça, pois a lei não é capaz de dar vida. Somente Cristo pode fazer isso por meio da fé. E não se trata de qualquer tipo de fé. Afinal, até os demônios creem e estremecem, tremem. A única fé que salva é a fé de Cristo. Somente a fé dele obedeceu plenamente e tem o poder de obedecer. E a fé também significa fidelidade. Portanto, se estamos em Cristo, ele vive em nós. Vivemos por sua fé, expressa por meio da nossa fé nele. Então, se vivemos para Cristo, o Senhor habita em nós e nós poderemos produzir, então, obras. Nós poderemos produzir algo bom através de Cristo, vivendo por ele e através de nós, Deus pode iluminar e tocar a vida das pessoas. Então, nós precisamos nos entregar a Cristo Jesus, viver a sua vontade para viver uma fé de Cristo que nos aperfeiçoa. Quinta, só uma coisa, conhecer a Cristo. Não há nada mais importante do que conhecer a Cristo, que nos garante que ele também nos reconhecerá diante do Pai. Mas como podemos conhecê-lo? E a lição vai trazer aqui as respostas. Por meio de sua palavra escrita, lendo e vivendo-a. Não é apenas ler, mas é pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Embora não possamos conhecê-lo face a face, como os discípulos, que o viram pessoalmente, mas falharam em compreender suas palavras. Isso mostra para nós
que não devemos apenas conhecer, nós devemos nos aprofundar, nós devemos querer mais de Cristo. Os discípulos viram o Senhor face a face, mas não conseguiram compreender a sua palavra. E nós, hoje, não temos poder de ver o Senhor face a face. Nós temos conhecimento dele através da palavra. E precisamos do Espírito Santo para que possamos, então, compreendê-lo, conhecê-lo profundamente. O papel do Espírito é essencial para isso. Quanto mais o conhecemos, mais nos aproximamos dele, porque experimentamos o poder da sua ressurreição, o que nos eleva para uma novidade de vida. Ou seja, conheci a Cristo, me aprofundei em conhecer a Cristo. Então há uma novidade de vida, eu não sou mais a mesma pessoa, a mesma criatura. Nós agora vivemos para seguir os passos do nosso Criador. E aqui vai dizer que uma outra maneira de nos aproximarmos de Jesus é tomar parte nos seus sofrimentos. Cada provação enfrentada, cada experiência dolorosa nos ajuda a entender melhor o que Jesus passou por nós e a conhecer a sua vontade de forma mais clara. Outra forma é avançando para o alvo, que significa linha de chegada de uma corrida ou um prêmio dado ao vencedor. E aqui Paulo chama de prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Assim como Cristo, que por meio de sua morte e ressurreição subiu aos céus, Deus nos convida a receber a mesma recompensa celestial. E qual é? Vida eterna. É claro que ainda não alcançamos esse objetivo. Não seremos plenamente transformados até que nosso corpo humilhado seja renovado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Essa era a coisa que Paulo mais se concentrava, né? Que nós devemos ser semelhantes a Cristo e buscar a sua presença diariamente. Nosso foco está exclusivamente no que está à frente, ou seja, o prêmio celestial que nos aguarda. A imagem é clara, um corredor totalmente dedicado ao objetivo, esforçando-se ao máximo e inclinando-se para alcançar a linha de chegada. Mas precisamos conhecê-lo e buscar diariamente nos aprofundarmos naquilo que diz respeito ao Senhor, nos entregarmos a Ele sem reservas e não confiar na nossa carne, mas sim no poder de Deus. E eu quero terminar com uma citação de Ellen White que diz assim: os últimos raios de luz da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida o caráter, o que a graça de Deus tem feito por eles. Olha só que chamado importante que Ellen White diz aqui. Ela diz então que o último chamado será a revelação do caráter divino de amor de Cristo. Porém, como esse caráter será revelado? Através das nossas vidas, através de uma intimidade que eu tenha com Cristo, a minha vida transformada. Eu vou refletir o caráter dele ao mundo. Isso é muito importante. Isso tem que ser um chamado que nos leve a refletir. Estamos revelando o caráter de Cristo? Como a nossa vida tem contribuído para o Evangelho? Eu tenho atrapalhado? Eu tenho avançado na pregação do Evangelho através da minha vida? Eu que já conheço a Cristo, que aceitei Ele na minha vida, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo? Nós precisamos refletir o caráter de amor de Cristo ao mundo. É nosso papel. Cristo deixou isso para cada um de nós. Que possamos refletir isso e responder isso para nós mesmos. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais uma lição. Obrigado porque o Senhor nos faz compreender que não é pela nossa força, pela nossa carne, mas é pelo teu Espírito. Nós precisamos confiar em Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a conhecer a Ti, não ficarmos nos apegando, Senhor, às coisas deste mundo, aos padrões deste mundo, mas que possamos desejar os padrões celestiais, aqueles que são eternos. Conhecer, prosseguindo te conhecer, experimentar, Senhor, a sua boa, agradável e perfeita vontade todos os dias da nossa vida. E que a nossa vida reflita o teu caráter de amor a este mundo que tanto sofre e precisa deste amor. Mas o Senhor faz um chamado a cada um de nós para nos tornarmos portadores desta luz, refletir este caráter ao mundo para converter a muitos. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós e nos use para a tua honra e glória. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém?
Que Deus use a mim e a você para pregar o evangelho à vida das pessoas. Que possamos tomar consciência de quão isso é importante. As nossas decisões refletem na decisão de outras pessoas. Que Deus te abençoe, continue estudando e se aprofundando na lição da Escola Sabatina. E até a próxima lição, se Deus quiser.